Olá pessoal, tudo bem? Esse é um vídeo para a gente falar sobre algumas manipulações que dá para fazer no banco de dados pelo próprio SPSS. Talvez sejam coisas que você sabe fazer no Excel, mas dá para fazer aqui dentro. Então eu vou te explicar como classificar os casos, classificar os sujeitos de acordo com alguma característica que você queira. Vou explicar para você também como fazer uma filtragem, selecionar casos também de acordo com alguma característica que você queira. Vou também ensinar como a gente faz para dividir o arquivo. Então, por exemplo, você quer rodar uma correlação separada por grupo. Então, dá para a gente fazer isso dividindo o arquivo. Vou também explicar como fazer recodificação de variáveis. Isso é útil quando a gente quer, por exemplo, trocar. Então, você, por exemplo, classificou aqui gênero masculino como 1 e feminino como 2. E quando a gente, dependendo da análise que a gente quer fazer, é importante que eles estejam classificados como 0 e 1. Então, eu vou explicar como a gente faria isso. E também é útil para quando a gente quer criar uma faixa, né? Então, por exemplo, você tem idades e você quer criar faixas etárias. E por fim, eu vou explicar o que é mais chatinho de fazer, mas assim, acho que a ferramenta mais útil, que é como fazer a transposição do banco de dados. Nenhum vídeo, né, nenhum teste que eu ensinei até agora precisa que o banco de dados esteja transposto, mas para você fazer qualquer modelo linear generalizado, que tenha medidas repetidas, você vai precisar fazer essa transposição. Então, eu já vou deixar ensinado nesse vídeo. Vamos lá? Bom, então eu vou começar pela coisa mais básica. Eu vou primeiro explicar um pouquinho o que a gente tem aqui. Eu tenho um banco de dados aqui, que é o banco de dados 7.4, o mesmo que eu usei em aulas de ANOVA com medidas repetidas. E eu tenho aqui o gênero, aqui está numa variável dicotômica, então masculino ou feminino. E a gente tem aqui 5 medidas de triglicérides nos pontos de 0 a 4, né? Então eu tenho 5 medidas ao longo do tempo do triglicérides. O tempo aqui está sendo uma variável independente de medidas repetidas, certo? Aquela que a gente chama de intrassujeito. E o valor do triglicérides é aqui minha variável dependente. E eu tenho a mesma coisa para o peso, então o peso foi medido aqui também em 5 momentos, sendo que o tempo, né, entre as pesagens é aí minha variável independente, intrassujeito, e o peso é minha variável dependente. Então, eu vou começar explicando a coisa mais simples que eu acho dessa aula, que é como a gente faz a classificação. Então, por exemplo, veja que aqui no banco de dados está tudo um pouco bagunçado. Tem aqui masculino, aí feminino. Eu poderia, por exemplo, querer que isso tivesse já separado pelo grupo. Então, que aparecesse primeiro masculino, depois feminino. Para fazer isso, a gente vem aqui em dados e a gente vem em classificar casos. E a gente consegue aqui classificar de acordo com uma variável. Então, por exemplo, eu posso classificar de acordo com o gênero, ele vai dizer se eu quero classificar em ordem crescente ou decrescente. E aí, para saber, nesse caso do gênero, eu tenho que saber como é que foi codificado. Nesse meu caso, o masculino está como 1 e feminino como 2. Então, se eu colocar crescente, primeiro vai aparecer masculino, depois vai aparecer feminino. Se eu colocar decrescente, vai ser o contrário. E eu ainda tenho aqui a opção de salvar um arquivo separado com os dados classificados. Então, para não sujar aí o meu banco de dados, de repente a ordem que está aqui é importante para alguma coisa. Eu vou classificar por gênero para vocês verem, mas a gente poderia ter classificado por qualquer outra variável. Por exemplo, eu já mostrei num vídeo de Manova que a gente calcula lá para cada caso uma distância de Mahalanobis. E aí, às vezes, o importante para a gente é ver, ok, de todos esses casos, qual foi a maior distância de Mahalanobis? Aí o que a gente vai fazer é classificar o arquivo pela distância de Mahalanobis, que vai ser uma variável aqui, e vou dizer que eu quero em forma decrescente. Então, o primeiro valor vai ser o maior, vai ser bem fácil ver isso. Vou clicar aqui em OK. Então, ele vai mostrar que sort cases by gênero, ele vai mostrar que foi isso que aconteceu. E aí, veja que agora está aqui feminino antes e masculino depois no banco de dados, ok? Uma outra opção, uma outra coisa que você pode querer fazer é
selecionar casos específicos. Então, ao invés de analisar todos os casos, você analisar casos que atendam a alguma condição. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu quero aqui analisar apenas casos cujo triglicerídeo, né, a quantidade de triglicerídeos no momento zero seja maior que 120. Para isso, a gente vem aqui em selecionar casos, e aí veja que, por padrão, fica selecionado aqui todos os casos, mas a gente pode colocar aqui, se a condição for cumprida. Você tem também a opção de criar amostras aleatórias, de selecionar com base em uma faixa, mas a gente vai usar esse aqui que é um dos mais úteis, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, se a condição for cumprida. E eu decidi que eu quero analisar apenas os casos que tenham o valor de triglicerídeo no ponto zero maior do que 120, tá? Então, como eu faço isso? Eu vou selecionar aqui, ó, triglicerídeo no ponto zero, vou arrastar para cá e vou dizer que eu só quero analisar se triglicerídeo for maior que 120. Então, vou selecionar aqui o maior que 120, ok? Eu que digitei aí o 120. Vale também lembrar que aqui eu estou colocando maior que 120, então se for exatamente 120 não vai entrar na minha amostra. Se eu quisesse fazer do 120 para cima, eu poderia apagar aqui e selecionar esse maior ou igual. Então, a partir de agora, vai estar selecionado 120, 121 e todo mundo para cima. Vou clicar aqui em continuar e vou clicar em OK. E ele vai mostrar aqui que ele criou esse filtro, tá? E aí veja que ele já risca alguns casos aqui. Esses casos que estão com essa linha são os casos que não vão ser incluídos na minha análise. E ele também cria aqui uma variável que ele chama de filtro. E aí veja que ele está dizendo aqui, ó, não selecionado, 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 não selecionado, não selecionado. Então, se eu rodar a análise agora, ela vai considerar apenas os casos que têm o triglicerídeo no ponto zero acima de 120. Mudei de ideia, não quero mais. Você tem a opção de vir aqui, onde a gente já foi, né, a parte do selecionar casos e colocar aqui todos os casos. Mas, para ser sincera, eu raramente faço isso. Vou até cancelar aqui para você ver o que eu, em geral, faço é selecionar a coluna aqui, que é o filtro, e deletar. E aí, pronto, volta todo mundo a estar selecionado. Uma outra coisa interessante, que é uma das perguntas que eu recebo, é como fazer o resultado da sua análise sair separado por grupo. Então, em alguns casos, a gente precisa fazer isso mesmo. Então, por exemplo, se eu fizer aqui uma análise de correlação, vou fazer uma correlação bem rápida, não vou entrar no mérito da correlação, tá bom? Mas só para a gente ver. E eu vier aqui, ó, em bivariável, e eu vou pedir aqui a correlação entre o triglicerídeo nesse momento e o peso nesse momento, e aí vou selecionar aqui que eu quero uma correlação de Spearman, só porque não analisei esse dado, vamos fazer a de Spearman que é mais garantida. Se eu clicar aqui em OK, ele vai me dar a correlação, ó, veja que ele liberou aqui um único resultado de correlação, mostrando uma correlação não estatisticamente significativa e um coeficiente de correlação aqui de 0,17, uma correlação bem baixa. Quando eu faço essa correlação, ele está considerando todo mundo, todos os sujeitos do banco de dados. Agora, vamos imaginar que, na verdade, você quer fazer essa correlação separada para homens e mulheres. Você tem uma razão teórica que te faz acreditar que a correlação entre o triglicerídeo e o peso, ela vai ser diferente para homens e mulheres. Então, a gente vem aqui no banco de dados, ao invés de você, por exemplo, deletar e criar dois bancos de dados, tem um jeito muito mais prático de fazer isso, que é vindo aqui no dados e clicando aqui no dividir arquivo. Aqui você tem algumas opções. Veja que por padrão está selecionado analisar todos os casos, não criar grupos. E aí você tem duas opções que elas vão acabar dando na mesma, a análise vai acabar classificando do mesmo jeito, assim, dando o mesmo resultado, mas na saída fica um pouquinho diferente, então eu vou te mostrar esses dois jeitos. Então eu vou colocar aqui primeiro, comparar grupos por gênero, ok? E vou rodar aquela mesma análise de correlação, veja que ele colocou aqui, ó,
split file by gênero. Quando eu venho aqui na correlação, a mesmíssima que eu fiz, ó, já está até pronta. O que vai acontecer agora? Tá vendo que aqui aparecia uma única tabela? Agora, na verdade, eu vou ter a mesma tabela, só que tá vendo que ela está dividida? Então, ele já dividiu, ele fez uma correlação para o gênero masculino, uma correlação para o gênero feminino. E veja que, inclusive, não vou entrar de novo no mérito da correlação, mas parece que existe uma correlação para o gênero masculino que não foi estatisticamente significativa, mas foi quase, tem uma tendência, enquanto que para o gênero feminino, de fato, essa correlação não existe. E às vezes, quando a gente analisa tudo junto, a gente perde esse efeito. Então, se você tiver uma razão teórica para separar, esse é um bom jeito, ele já mostra comparando para você. Como eu falei, essa é uma das formas. A outra forma é a gente vir aqui no mesmo lugar, no dividir arquivo, e ao invés de selecionar comparar grupo, a gente coloca organizar a saída por grupo. E aí, ó, vou fazer de novo a mesma correlação para a gente comparar o que acontece. Então, aqui, correlacionar. E aí, a diferença é que tá vendo que aqui ele foi juntando na tabela e separou dentro da mesma tabela masculino e feminino? Quando a gente coloca organizar a saída para o grupo, o que ele vai fazer de diferente é que ele vai gerar uma análise para cada grupo. Aqui no caso da correlação, como só tinha uma tabela de resultado, não dá tanta diferença, mas imagina aquelas análises que a gente faz, tipo uma nova de medidas repetidas, que ele libera 10 tabelas. Então, se a gente selecionar essa primeira opção, dentro de cada uma dessas tabelas, ele vai fazer a comparação entre grupos, né? Ele vai colocar as análises para os dois grupos separados. Enquanto que, quando a gente escolhe o dividir arquivo, o que ele vai fazer é primeiro liberar as 10 tabelas para o gênero masculino e depois as 10 tabelas para o gênero feminino, ok? Essa é a grande diferença. Muito bom. Então, essas eram as dicas que eu queria dar aqui nessa parte de dados. Eu queria também te dar a dica da parte de recodificar a variável. Por muito tempo eu não sabia como fazer isso, eu fazia isso no Excel, que também é bem fácil de fazer, mas dá para a gente fazer dentro do próprio SPSS. E aí a gente tem duas opções, ou a gente faz uma recodificação na mesma variável ou em variável diferente. Qual que é a diferença entre essas opções? Quando a gente seleciona recodificar nas mesmas variáveis, o que a gente está fazendo é trocando o valor. Então, aquela variável ela vai ser mantida, vou fazer isso para o gênero, você vai ver, vai continuar gênero, a modificação vai ser feita na mesma coluna. E quando eu coloco aqui recodificar em variáveis diferentes, o SPSS vai criar uma nova coluna com essa recodificação. Então, eu vou mostrar primeiro essa opção aqui com a variável gênero. Quero aqui primeiro que você repare que nesse meu banco de dados, a gente tem aqui, ó, masculino classificado como 0 e feminino classificado como 1. Foi recodificado na variável desse jeito. Eu vou trocar aqui para a gente, sei lá, vamos imaginar que você fez uma regressão logística binomial, e aí você quer inverter a categoria de referência. Então, agora eu quero que feminino seja 0, masculino seja 1. Como a gente faz isso? Então, eu vou voltar aqui só para a gente ver o rótulo e vou fazer aqui, transformar, recodificar na mesma variável. Inclusive, eu tinha falado que estava 1 e 2, né? Estava 0 e 1 já, desde sempre. Então, eu vou escolher aqui, gênero, e aí vou escolher aqui, ó, valores antigos e novo. Isso abre essa nova janela. E eu vou dizer que eu quero que o valor que era 0, ou seja, né, que é o masculino ali, ele seja classificado como 1. E vou adicionar. E vou dizer que o valor que é 1, eu quero que seja classificado como 0. Vou adicionar. Ok? Quando eu dou aqui o continuar e ok, veja o que aconteceu. E tome cuidado com isso. Então, tudo que era 0 aqui no banco de dados, ele trocou para 1. Tá vendo que aqui o começo era 0? Virou 1. E tudo que era 1 virou 0. Só que como aqui na parte da visualização da variável, eu estou dizendo que 0 é masculino e 1 é feminino, o rótulo continuou, o 0 virou masculino e o 1 virou feminino, que também não é o que eu quero. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou dizer agora que o 1 é masculino
Opa! Vai dar aqui um trabalhinho chato. Vou remover esse. Vou dizer aqui que o 1 é masculino. E vou dizer agora que o 0 é feminino. Agora, quando a gente volta aqui, veja que agora a gente já tá aqui com o gênero masculino no começo e o feminino no final, que era o que a gente tinha, né? Então, agora, se eu quiser rodar uma regressão logística binomial, ele vai mudar a categoria de referência, porque eu mudei quem é o 0 e quem é o 1, ok? Bom, outra coisa que dá para a gente fazer é fazer aqui a recodificação em variáveis diferentes. Então, eu vou criar aqui uma variável só para a gente, né, treinar. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esse triglicerídeo aqui no ponto 0 e eu vou criar uma faixa com ele. Eu vou dizer que eu quero criar uma variável categórica. Eu quero que triglicerídeos que estão entre 0 e 140 sejam classificados numa faixa e o restante seja classificado numa outra faixa. Então, primeiro, se é essa variável que eu quero mudar, vou botá-la aqui. E aí a gente tem que escolher um nome para a variável nova que vai ser criada seguindo os critérios que eu vou estabelecer, porque lembra que eu selecionei recodificar em variáveis diferentes. Então, eu vou colocar aqui que a variável de saída vai ser tg0 faixa, tá? Eu que decidi. Cliquei em alterar, ó, tá vendo que ele já alterou aqui. Aí eu vou colocar aqui valores antigo e novo. Então, eu vou dizer o seguinte, que eu quero uma faixa, ok? Aí, ó, eu vou dizer que eu quero do mais baixo até o valor. Então, eu vou dizer que do mais baixo possível até o valor 140, eu quero que isso seja codificado como 0. Lembra que eu quero transformar isso numa variável categórica. E aí, todos os outros valores eu quero que sejam classificados como 1. Então, vou adicionar aqui, ok? Vou clicar aqui em continuar e ok. Quando a gente volta aqui para o banco de dados, ele criou uma variável chamada TGO0 faixa e que veja, por exemplo, esse aqui, primeiro caso, como o TGO é 180, foi classificado como 1. Nesse de baixo, como é 139, já está naquela primeira faixa, então foi classificado como 0. Para ficar menos confuso, o que a gente pode fazer é dar nome, né, para essas categorias, como a gente sempre dá. Eu vou vir aqui em valores, lembrando que eu tenho um vídeo que é do começo da playlist ensinando essa parte. Então, eu vou dizer aqui que o valor 0, o meu rótulo vai ser abaixo de 140. E o valor 1 vai ser acima de 140. E aí, quando a gente volta aqui, veja que ele já está dividido, né? Então, eu já tenho essa faixa se eu quiser fazer uma análise que depende da faixa. Ok? Isso aqui é muito útil principalmente para quando a gente está criando categorias, né? Faixas etárias. Então, beleza. Ok. E aí, para encerrar, eu vou te ensinar a transposição do banco de dados. Isso é uma coisa que é mais raro você precisar. Você só vai precisar disso quando você for fazer uma análise que é um modelo linear generalizado. Então, nesse caso, a gente vai precisar fazer essa transposição. Mas eu vou explicar e aí já fica explicado para o momento que eu gravar vídeo sobre esses modelos, você conseguir assistir esse e entender como faz a transposição. Muito bom. Então, vou deletar essa variável que eu criei, tá? E o que eu quero que a gente entenda é o seguinte. Eu tô tendo aqui medidas repetidas. Eu tenho 5 medidas do triglicérides na mesma pessoa e 5 medidas de peso na mesma pessoa. Esse peso aqui também tá bem estranho, né? Mas ok. Vamos imaginar que é de rato. E aí eu tenho essas 5 medidas. E como que a gente organizou esse banco de dados? Esse banco de dados, ele tá organizado no formato que a gente chama de formato amplo. Mas, em geral, as pessoas usam o termo em inglês. Elas falam que é um formato wide, né? E aí, nesse formato, o que a gente tem é uma linha para cada pessoa. Então, essa pessoa é diferente dessa. Mas os 5 valores de triglicerídeos da mesma pessoa estão na mesma linha e os 5 valores de peso da mesma pessoa estão na mesma linha. E esse formato é ótimo, funciona. Se a gente quiser fazer uma análise de ANOVA com medidas repetidas, ele funciona.
Só que dependendo da análise que a gente vai fazer, o SPSS não vai entender esse formato. Ele vai precisar que o formato não seja o wide, mas seja o formato longo, o long. Como que a gente faz essa transposição? Então, no formato longo, o que a gente vai ter é, por exemplo, eu não tenho 5 medidas de triglicérides ao longo do tempo. Se eu fizer a transposição do banco de dados para o formato longo, a pessoa 1 vai ter 5 linhas para ela. Cada linha vai ser correspondente a um tempo, tá? Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer essa transposição. Então, para isso, a gente vem aqui em dados e não vem no transpor, tá? A gente vai vir aqui no reestruturado. Ainda ele pergunta se você quer salvar. Não vou salvar nada aqui. E aí, veja que eu acho ótimo que ele dá desenhinhos, né, para a gente entender melhor como que vai ser feita essa transposição. No nosso caso, lembra que eu falei que eu quero que cada sujeito vire vários aqui, vire várias linhas? Então, a gente vai fazer essa primeira opção. Essa primeira está indo do formato amplo para o formato longo. A segunda está indo do formato longo para o formato amplo, é o contrário, tá? Então, a gente vai selecionar essa primeira, que é a reestruturar variáveis selecionadas em casos. Aí, primeira coisa que a gente vai ter que responder aqui para ele é quantas variáveis a gente quer reestruturar. Então, eu falei para você que a gente tem aí 5 medidas de triglicérides e 5 medidas de peso. Portanto, a gente tem uma coisa em comum entre essas medidas, que é o tempo. Eu tenho 5 pontos no tempo para triglicerídeo e 5 pontos no tempo para o peso, certo? Só que eu tenho duas variáveis diferentes, eu tenho triglicerídeo e peso. Então, a gente vai escolher aqui o mais de um, ok? Eu acho ele muito intuitivo, porque ele dá até o exemplo, ó. Isso aqui a gente usa quando a gente tem, por exemplo, W1, W2, W3 e H1, H2, H3, que é o nosso caso, né? A gente tem os 5 triglicerídeos e os 5 pesos. Eu vou assumir, tá, que apesar do triglicerídeo estar ali nomeado de 0 a 4 e o peso de 1 a 5, eles foram medidos no mesmo momento no tempo, tá? Então, beleza, próximo. Uma das coisas que a gente tem que estabelecer é o que vai identificar o sujeito. Veja que nesse banco de dados eu não tinha uma variável de identificação do sujeito. Podia ser aqueles números para anonimizar, ou podia ser o nome da pessoa, enfim, ou o nome do rato. No meu caso, eu não tinha isso. Então, o que eu vou fazer é deixar ele usar o número do caso. Então, o número da linha vai se transformar na identificação do sujeito. Tá ótimo. Eu vou chamar aqui de D, só vou trocar para a letra maiúscula por frescura. E aí ele vai me dar aqui a opção de criar, né, as variáveis a serem transpostas. E veja que como eu selecionei ali que eu queria duas, ele abriu aqui transposta 1, transposta 2. Vou selecionar aqui, vou mudar o nome para minha primeira transposta chamar triglicerídeo, TG. E eu vou adicionar aqui as 5 variáveis que compõem o triglicerídeo. Aí eu quero mudar, criar a variável peso, que é a transposta 2. Vou mudar aqui o nome para peso. E vou selecionar aqui as 5 variáveis que compõem o peso para a gente criar essa variável peso. Outra coisa muito importante é a gente colocar aqui variáveis fixas. O que são essas variáveis fixas? São variáveis que não sofrem influência dessa medida repetida, dessa variável intra-sujeito, que é o caso do gênero. Então, nesse caso, o gênero foi constante para 5 observações ao longo do tempo. Então, ele é uma variável fixa. Tem várias outras coisas que vão se encaixar aqui na variável fixa, por exemplo, a idade da pessoa, coisas que você mediu uma única vez e que se aplicam a todos os pontos do tempo, tá? Então, beleza, vou clicar em próximo. Outra coisa que eu posso criar aqui é a quantidade, escolher a quantidade de variáveis de índice. O que é essa variável de índice? A variável de índice, ela vai me dar a quantidade, ela vai me dar uma indicação de qual é a variável de medida repetida. Então, por exemplo, nesse caso, a gente tem 5 medidas de triglicerídeo ao longo do tempo. Minha variável de medidas repetidas é o tempo e ela tem 5 categorias, certo? Ela tem 5 momentos. Para o peso, de novo, eu tenho 5 medidas e eu tenho aqui 5 momentos. Como eu falei para você, eu vou considerar que
o peso 1 e o triglicéride 0 foram medidos no mesmo momento, então eles acompanham as mesmas 5 medidas no tempo. Portanto, eu tenho uma única variável tempo, certo? Então, eu vou selecionar aqui o 1. Ah, mas e se eu não quisesse considerar? E se esse triglicerídeo 0 tivesse sido medido num momento diferente? Aí você clicaria aqui no mais de 1, ok? Então, beleza. A gente vem aqui no próximo. E aí, aqui, ele me deixa dar nome e estabelecer como eu quero que essa variável índice seja criada. No meu caso, como eu falei, eu vou chamar minha variável de tempo. Então, realmente foi o tempo que passou entre uma medida e outra de triglicerídeo. E ele tem 5 níveis e eu vou deixar como tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4 e tempo 5. Mas a gente poderia, por exemplo, mudar aqui, escolher, por exemplo, isso aqui, e aí seria TG1, TG2, TG3, TG4 e TG5, né? Aqui. Mas, para o meu caso, faz mais sentido pensar em número sequencial. Então, beleza, eu vou clicar aqui em próximo. Aqui uma coisa interessante, ó, é que também ele me dá aqui a opção de, e a variável que lá naquele primeiro quadro você esqueceu. Em geral, é legal colocar aqui, ó, manter e tratar como variável fixa, mas às vezes também você pode selecionar aqui que ela vai ser excluída, tá? E aí, beleza, vou clicar aqui em concluir. Opa, ok. E aí, veja que ele criou aqui agora um banco de dados transposto. Tá vendo que mudou o formato? Então, estava lá no formato amplo, com as medidas de triglicerídeos espalhadas aqui em colunas diferentes e a de peso também, e agora está nesse formato longo. Então, veja que as 5 primeiras linhas se referem à primeira pessoa. As 5 linhas de baixo se referem à segunda pessoa, e eu tenho aqui o triglicerídeo e o peso dessa pessoa. E eu tenho agora uma variável tempo, que inclusive é legal a gente vir aqui e se certificar que essa variável tempo está como uma variável nominal, e ela tá, ótimo. E aí você consegue fazer algumas análises mais complexas, ok? Pessoal, então era isso que eu tinha para contar para vocês. Eu espero que essas dicas sejam úteis, te ajudem no dia a dia. E como sempre fica o pedido, se você curte o conteúdo que é produzido por aqui, curta os vídeos, comente, interaja comigo, se inscreva no canal. E lembrando, eu tenho produzido muito material legal, principalmente mais teórico, lá no perfil do Instagram, que é o @estatística aplicada. Então, se você tiver interesse, me segue por lá também.